Te liga nas últimas informações do mercado da bola do Inter. Nesse vídeo eu te trago novidades sobre zagueiro e volante. Então espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e eu vou te contar que o Inter não quis um jogador que é ídolo da torcida, que tem dinheiro que pode entrar em negociações em outros lugares. Vou te falar sobre zagueiro e sobre volante, mas primeiro eu conto com o teu like nesse vídeo. Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e te liga. Lá na descrição desse vídeo tem um link que te leva até Amazon.com, nossa parceira no canal. Você vai em ofertas do dia e encontra produtos com até 25% de desconto. Clicando no meu link da tua primeira compra é frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E tem coisas do Inter também, viu? Tem caneca do Inter, camisa do Inter, geladeira do Inter, tem de tudo. Eu separei alguns presentes especiais para colorados que você encontra na minha lojinha dentro da Amazon, link na descrição. Bora para as informações. Vou te falar de volante, vou te falar de zagueiro. Por quê? O mercado da bola está prestes a ter fechado a sua primeira janela do futebol brasileiro. Na sexta-feira da semana que vem, antes do Carnaval, dia 28 de fevereiro, vence o prazo de inscrições para jogadores em competições nacionais e internacionais, jogadores brasileiros, não importa de qual clube ele é proveniente. O que eu quero dizer com isso? Não interessa se o Inter está contratando de um time da Argentina, da Alemanha, da Hungria, da Bulgária ou de um time aqui do Rio Grande do Sul mesmo, tá? Fecha no dia 28 de fevereiro o prazo de inscrições. A exceção para isso é um jogador que esteja sem contrato com a janela aberta. Se o cara está livre no mercado agora, ele pode ser inscrito em março, em abril, em maio, quando ele quiser, quando o Inter quiser. Mas esse prazo de inscrições para jogadores que estão sob contrato vence na sexta-feira, sem ser essa agora, a da próxima semana, dia 28. O Inter esfriou a contratação de zagueiros. E eu quero começar esse vídeo te contando que um dos jogadores que foi oferecido foi bem avaliado, esteve no radar do Inter, deixou de ser uma alternativa recentemente e não deve ser contratado. Eu estou falando do Thiago Kozer, jogador do Benfica. Inclusive ele abriu uma negociação com o Coritiba. É um jogador que deve reforçar o Coxa e não o Internacional. O irmão dele, que é atacante, chegou para o Inter proveniente da Chapecoense, vai atuar no time sub-20. Mas o Thiago Kozer foi visto como um jogador ainda sem experiência necessária para jogar no Inter, não ia reforçar o time principal, não ia dar corpo para o time principal na avaliação do Inter, e esse negócio está afastado nesse momento, não é uma coisa que esteja para acontecer. Tudo isso porque o Vitor Gabriel deu uma resposta muito boa. E o Inter, inclusive, deve antecipar a compra desse jogador. Já começou contatos com o Sport para estabelecer uma forma de pagamento da cláusula de compra, a opção de R$500 mil pelo Vitor Gabriel. O Inter vai comprar esse jogador antes mesmo do fim do ano. Até lá o Inter tá seguro, sossega, ele não vai embora, ele é titular do time hoje. O Roger adora o Vitor Gabriel e ele vai ficar no Internacional por mais tempo. Eu tive essa garantia. Se não for comprado agora, o Inter começa os contatos agora, protegido por contrato, vai comprar ele mais adiante, tá? O Vitor Gabriel não vai embora do Inter num espaço de tempo tão curto. Por falar em zagueiros, eu quero te contar que um jogador que é ídolo da torcida foi recusado pelo Internacional antes de fechar com um novo time. É o Rodrigo Moledo, lembra dele? Moledão, zagueiro forte, pô, um baita cara, de poucas palavras e de muita bola, um zagueiro firme que ele é. Ele foi suspenso do ano passado por doping, né? Acabou o contrato dele com o Inter e ele ficou livre no mercado da bola. Bom, a suspensão já acabou e ele voltou a atuar pelo Coritiba. Assinou com o Coritiba até o fim do ano. Antes de fechar com o Coritiba, o Moledo estava disposto a conversar com o Inter. Chegou a se oferecer por meio de interlocutores para voltar ao Internacional. O plano dele era seguir jogando pelo Inter. E o Inter não quis. O Inter não topou ter de novo o Rodrigo Moledo no elenco. O Moledo então foi para o Coritiba, lá ele segue a carreira dele.
Coloca nos comentários se você acha que o Rodrigo Moledo iria ou não ajudar o Inter. Na minha opinião, ele é um absurdo melhor do que o Kaique Rocha. São dois jogadores que não podem nem estar na mesma frase. Desculpa, Moledo, por te colocar na mesma frase que o Kaique Rocha. Ele é muito melhor. Claro, é mais velho, não tem potencial de revenda, talvez receba um salário um pouco mais alto, não tenho certeza sobre isso, porque não sei o salário do Kaique, mas é muito melhor mesmo. Com todas essas limitações que eu falei, com todos os problemas que ele já teve, de lesão e tudo, ainda assim é melhor. Muito mais por ser um jogador que não vai precisar jogar sempre, né? O Kaique é reserva, o Moledo seria reserva também. Mas, decisão do Inter com a qual você concorda ou você discorda, eu tô louco para saber a tua opinião. Coloca nos comentários. Por falar em jogador que muitos gostam e outros não, queria entrar numa pauta polêmica aqui. Rodrigo Dourado tá lá no futebol do México e pode voltar ao Brasil. Tem gente que gosta do Dourado, que guarda boas lembranças dele, tem gente que odeia o Rodrigo Dourado. Eu me lembro que em redes sociais, uma vez inventei de defender o Rodrigo Dourado depois de uma boa atuação dele, inclusive, nossa, eu fui xingado por dias. Se bem que no Twitter, né, hoje chamado de X, tem muito torcedor que não dá para levar em conta o que eles dizem. Mas enfim, eu sempre gostei do futebol do Rodrigo Dourado, apesar de ser um pouco lento, né, bem primeiro volante mesmo. Não seria titular do Inter hoje, seria reserva do Fernando, mas é um jogador bem aceitável. Ele tá lá no futebol mexicano e começou um movimento de negociação para voltar ao Brasil. O Fluminense está interessado na contratação dele. Eu fui atrás de informações sobre essa negociação porque não sou setorista do Fluminense, muito antes pelo contrário, mas porque o Rodrigo Dourado tem com o Inter aquela ligação de formação, de categorias de base, de mecanismo de solidariedade da FIFA, aqueles 5% são todo do Inter, né? O Rodrigo Dourado fez toda a base dele no Internacional. Porém, essa negociação dele com o Fluminense está acontecendo sem envolvimento de dinheiro. E sim, quando acabar o contrato lá no México, o Fluminense quer fechar com ele, possivelmente no meio do ano e não agora. Então, se acontecer essa negociação com fim de contrato dele reforçando o Fluminense, ou se for uma liberação sem investimento financeiro, o Inter não tem dinheiro nenhum a receber. Se o Fluminense pagar pela compra dos direitos do Rodrigo Dourado, aí o Inter tem um percentual que ele deve cobrar, mas não vai ser uma coisa muito grande, uma vez que um atleta com 30 a mais já não tem um valor de mercado tão elevado assim. Mas a tendência, se esse negócio avançar, é que não envolva dinheiro, daí o Inter não tem nada a receber. Porém, mais distante do que o México, bem mais jovem que o Rodrigo Dourado, é outro volante formado no Inter que pode render uma grana federal ao nosso Colorado. Eu tô falando do Johnny, porque esquentou na Europa a negociação do Tottenham da Inglaterra para contratar esse jogador, que atualmente renovou contrato com o Betis, ampliou sua multa rescisória, ganhou um salário um pouquinho melhor, mas está nos planos do Tottenham e do Wolverhampton, dois times da Premier League, a primeira divisão inglesa. No caso do Tottenham é o seguinte, quando o Tottenham liberou o Lo Celso para o Betis, o Tottenham pegou para ele a preferência de compra do Johnny, porque o Johnny é considerado uma promessa, a seleção dos Estados Unidos, está jogando bem e tal. E ainda tem gente que não gostava dele no Inter, né? Me lembro de colegas de imprensa dizendo que o Johnny não jogava nada. Meu Deus do céu, por favor. Mas vamos lá. Bom, até perdi o fio da meada, porque isso me irrita. Bom, o Tottenham pegou a preferência de compra do Johnny. O valor, tá? Para o Tottenham comprar o Johnny. Entre 20 e 25 milhões de euros. Ah, mas e o Wolverhampton? Se o Wolverhampton oferece 30, o Tottenham tem o direito de cobrir a oferta do Wolverhampton, sem perder a negociação, entendeu? Se o Wolverhampton quer dar 50, o Tottenham tem que cobrir, pode rolar esse leilãozinho. Mas o que está esquentando na Europa, as informações dos últimos dias, dão conta que o Tottenham está disposto a pagar entre 20 e 25 milhões de euros para contar com o Johnny nesse mercado de virada de ano, nesse mercado atual do futebol europeu. Portanto, é a expectativa, se não se concluir agora, que possa se concluir no meio do ano essa negociação. Independente de quando for, o Inter permaneceu com 20% da plusvalia, mas que termo difícil, né? Da valorização do jogador. Deixa eu te explicar o que é isso. O Inter vendeu o Johnny por 6 milhões de euros para o Betis.
E o que é essa valorização? Tudo que o Betis pegar por ele acima de 6 milhões de euros, 20% é do Inter. Vamos ver se eu consigo fazer essa conta de cabeça, tá? A diferença entre 6 milhões de euros e 20 milhões de euros é 14, né? 14 milhões de euros seria a valorização do Johnny. Quanto é que é 20% de 14? 2,8. Então o Inter receberia 2 milhões e 800 mil euros caso o Johnny seja vendido por 20 milhões de euros do Betis para o Tottenham. Se isso acontecer, além desse dinheiro, o Inter ainda tem que calcular o mecanismo de solidariedade da FIFA. Afinal, isso não é cancelado quando o Inter tem um percentual, e sim é somado. Então não é só esses 2,8, tem mais um percentualzinho em cima do valor total para o Inter buscar nessa negociação do Johnny. É torcer que o Tottenham fiche o jogador de fato, se não fichar o Tottenham, que fiche o Wolverhampton, porque afinal os euros não fazem diferença se vem do time de camisa amarela ou do time de camisa branca, desde que entrem nos cofres do Inter para reforçar ainda mais o Colorado. Essa é a torcida do Inter para fazer essa grana. Vamos seguir atrás das informações de mercado por aqui. Em breve eu tô de volta para te informar mais. Não esquece do like, te inscreve no canal, te liga no link que tá na descrição. Compra uma camisa do Inter e manda aqui para mim. Tô precisando, tenho só algumas. Qualquer dia eu te mostro algumas outras da coleção aqui no canal. Tchau!